Fala pessoal do Apita aí, tá começando o terceiro episódio do nosso podcast e hoje a gente vai estar falando sobre os confrontos, os sorteios dos confrontos na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana com Vitor Fontes e Mariana Mello. Oi. E eu, Atílio Esperandil. A gente já tem aqui na nossa tela que o nosso produtor multimídia, Aquiles, o Brabo, vai colocar pra gente. E aí já temos os confrontos: São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro, Bahia e Retrô, Internacional e Fluminense, Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco da Gama, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Bragantino. E antes da gente começar a falar desses confrontos, eu já vou pedir para entrar o áudio do meu amigo Rafael Becali, que vai estar falando um pouquinho pra gente sobre o que ele achou desse confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Solta pra gente, Aquiles. Fala pessoal do Apita aí, Rafael aqui da Serra, comentando um pouquinho a respeito do sorteio que definiu os confrontos aí da Copa do Brasil, né? Flamengo que vai enfrentar o Galo. O favoritismo com certeza tá do lado rubro-negro, tá do nosso lado, do Flamengo, principalmente pelo futebol que as duas equipes vêm apresentando aí ao longo do ano. O Flamengo, por mais que tenha oscilado, né, durante o ano, vem principalmente fazendo alguns jogos duvidosos na Libertadores, no Brasileirão tá tendo uma regularidade impecável, vem jogando muito bem os seus jogos, e o Galo aí tentando se encontrar durante o ano, né? Mas a gente sabe da qualidade do time, principalmente de alguns jogadores, Hulk, Scarpa, então não pode vacilar contra eles, tem que entrar ligado, mas o favoritismo com certeza é todo nosso e vamos pra cima que vai dar bom e esse ano a gente vai copar mais um. Isso aí, áudio de Rafael, muito obrigado. E é mais um ano de Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Pois é, a final do ano passado, né? Exato. Final do ano passado, já tinha também um histórico recente aí, nesse clássico, como é que eles falam? Interestadual. Isso. Então, e aí eu concordo com o Becali. No atual momento, apesar do Flamengo estar oscilando muito, é engraçado que o Flamengo na Libertadores está em baixa, no Brasileirão está em alta, mas o Flamengo, ele tem um histórico muito bom de mata-mata em Copa do Brasil, e eu acredito que nessas oitavas de final aí eu também apostaria no Flamengo, que me perdoe a torcida atleticana. Sim, também acredito no favoritismo do Flamengo. Se o Flamengo tá oscilando, o Galo então tá numa montanha-russa que não termina desde o final do Campeonato Mineiro, né? Parece que os times de Minas fizeram um oposto. No Campeonato Mineiro o Galo estava bem, foi campeão. Depois disso não se encontrou. O Cruzeiro fez o caminho contrário. Está se encontrando aí no decorrer da temporada. Confrontos interessantes, né? Alguns deles, Corinthians e Palmeiras, é um clássico de São Paulo. Gente. Se não o maior, um dos maiores clássicos do Brasil. Botafogo e Bragantino também é um jogo interessante. Bragantino vem jogando muito bem. Ali na ponta da tabela, né? Sim. Junto com o Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, do Brasileirão. Isso, e o outro confronto de Série A, Internacional e Fluminense, que também não dá para decidir. E também tem histórico recente na Libertadores, ano passado, né? Internacional e Fluminense. Sim, agora nos outros eu já aponto favoritismo, né? Que são times de divisões diferentes. Sim. No caso de São Paulo e Atlético Paranaense, por mais a tradição do Furacão, São Paulo é favorito. Bahia contra o Retrô, da mesma forma. Assim como o Vasco contra o CSA e o Cruzeiro contra o CRB. E aí, esses jogos, como a gente está vendo aqui, o primeiro jogo está previsto para dia 30 de julho, a data base, né? E depois 6 de agosto. E quem passar para as quartas de finais tem um novo sorteio, né? Sim. Então, não dá para definir o chaveamento aí, mas temos confrontos bem interessantes. E a gente falando ali, olhando para os times classificados e para os confrontos, o que vocês apostam? Quem vai se dar melhor? Porque a gente vai ter aí a paradinha do Brasileirão por conta do Mundial de Clubes, e aí nós temos que vão disputar o Mundial de Clubes: Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Os outros times vão ter aí um tempo, né, para poder treinar. Isso é bom, isso é ruim? Eu acho que um tempo de descanso e um tempo de treino é bom principalmente para aqueles times que estão em uma fase. Sim. Né, para conseguir se acertar, para conseguir corrigir erros. Então aí, quando a gente olha os jogos, os confrontos, vai ser muito bom aí pro Atlético Mineiro, que vem mal, o Corinthians também, que tem jogado mal também. São times que podem se sobressair dependendo dos confrontos, porque vão ter esse tempo para treinar, se ajustar, vai ter a nova janela de transferências também, que eles vão poder trazer novos jogadores. Mesma questão do Vasco, que apesar de pegar o CSA, a gente lembra que contra o Operário sofreu, teve que ir pros pênaltis, então não vai ser um jogo fácil. Então eu acho que e para quem vai para o Mundial também é bom, porque você querendo ou não para,
Você tá Isso. jogando o tempo todo. Você vai enfrentar times mais fortes, então você vai estar ali tendo que jogar de formas dependendo diferente. Não pode ser do mesmo jogo. Sim. Então, por exemplo, o Fluminense vai pegar o Borussia Dortmund. O Fluminense não pode jogar como vem jogando. Sim. Mas aí, por exemplo, no caso de Cruzeiro e Bragantino, lado, pois tem é, um que lado eles estão negativo, né? embalados aí e vão parar. Exatamente. Sim, no caso do Cruzeiro, por exemplo, nesses 30 dias que vai ficar, vão ser 2 semanas de folga Uhum. e depois 2 semanas de voltar a trabalhar. Perde o ritmo total. Total. dos Sim, jogadores, exatamente. Bragantino também, né? Sim, Exatamente. exato. O Bragantino tem até uma tarefa mais complicada do que o Botafogo, do que o Cruzeiro Uhum. nessa Copa do Brasil. Perde o ritmo total, eu Total. acho. O Cruzeiro pode virar a parada para o Mundial na liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo não joga na última rodada, nem o Sim. Palmeiras, né, na próxima. E então, vamos ver. Tem que esperar para ver, mas principalmente para os times que estão em má fase, é melhor do que para aqueles que estão embalados, né, com certeza. Já que o podcast é Apita Aí, a gente tem mais um áudio que o Aquiles Brum vai colocar na tela pra gente. Fala galera do Apita Aí, aqui é o Felipe, sou da Serra, Espírito Santo. E é o seguinte, torço pro São Paulo. Na Copa do Brasil é obrigação classificar. Obrigação, time de Série B, Atlético Paranaense está em 10º na Série B, não faz um bom ano, então é obrigação classificar. Já na Libertadores, as expectativas são baixíssimas. Se passar é lucro. Felipe Lopes, que assistimos juntos, São Paulo e Bahia, esse último sábado, e ele ficou revoltadíssimo com o Zubeldia, o time jogando muito mal. Eu já esperava uma opinião dessa dele. E é até impressionante que o time do São Paulo não é ruim, Sim. mas vem jogando muito Só não é bom. abaixo. Mas o São ruim, só não é bom. o São Paulo, comparado até o Flamengo, por exemplo, fez uma boa Libertadores Sim, primeira fase, sim. né? Se Passou em classificou primeiro. isso, tudo mais. Mas realmente eu também concordo com ele. Essa galera aí que tá mandando áudio tá bonitinha, hein? Concordo com ele porque é obrigação ganhar do Atlético Paranaense, gente. Série não B, passar, é jogando brincadeira. mal. O Atlético tá todo desmontado, tá todo ferrado. Mata-mata de Copa do Brasil é obrigação. E a Libertadores a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas realmente Sim. o São Paulo é favorito. E na toada que você tava falando desse tempo sem jogar, o São Paulo tá com um Oscar machucado, Sim. tá numa série Lucas de lesões, machucado Lucas, também. Caleri. Caleri não joga mais esse ano. Sim, Sim. então até o dia 30 de julho, que é o primeiro jogo, dá tempo Uhum. dos jogadores se recuperarem aí Sim, e jogar e ficar mais forte ainda do que o Furacão, né? sim. Aí o Zubedia vai ter um tempinho também Vai pra ter um tempinho pra acertar. trabalhar. É. Eu confio também na classificação do São Paulo. É claro que estarei torcendo contra, né, Felipe? Sem dúvida. Porque né, não tem como ficar apoiando o time de amigo aqui. Uhum. Mas eu também acho que o São Paulo vai passar. Agora, outro amigo meu, hoje todo mundo é amigo meu aqui hoje, hein? Hoje, Tá pagando os amigos aí pra meus- mandar. Klebin, vai falar um pouquinho sobre o Fluminense. Oi, pra você ligado no apita aí. Ah, Kleber, esse Kleber. Não é esse Kleber, Ah, tá. é outro Kleber. Pode soltar aqui, eles. Fala galera da Pitaí, aqui é o Kleber de Resistência. E o Fluminense historicamente gosta de pegar uns confrontos mais difíceis no sorteio, assim, é meio complicado. Mas contra o Inter, creio que o Fluminense tem uma certa vantagem, porque a gente é basicamente prefeito de Porto Alegre, né? É bizarro, assim, o confronto recente com o Inter e com o Grêmio, a facilidade que a gente tem de ganhar lá. E na Sula, o Bahia é um adversário meio complicado. Eu acho que não tem favorito nesse confronto. E quanto ao América de Cali, o Fluminense é bem favorito, sim. Aí, ó, prefeito de Porto Alegre. É assim Sim. que Kleber define o Fluminense nos confrontos contra o Internacional. Que eu, inclusive, achei que não ia ganhar esse final de semana e que foi lá e fez 2-0 no Inter. Inter que vem em uma fase depois de começar Sim. o ano voando com Roger Machado. Sim, e o Inter também conseguiu se classificar aí na Libertadores num duelo à parte com o Bahia, né? Uhum. Acabou ficando com a vaga. Mas eu confesso que entre Inter e Fluminense eu fico um pouco na dúvida ainda, Também. porque o time de Renato Gaúcho vem oscilando muito, né? Começou super bem, com a saída do Mano Menezes e a chegada do Renato Gaúcho, ele deu um up, começou super bem, mas depois foi oscilando. E como a gente vai ter que esperar até o dia 30, vamos ver o que o Fluminense vai apresentar nesse Mundial de Clubes, que também é um mistério.
Mas eu não São sei dois não. times que não passam confiança, né? Não É. tem como prever o que vai acontecer. Sim. O Inter até passava, né? Porque o Inter começou o ano Sim. muito bem. Ficou Sim. de vários jogos invicto. Ganhou o Gauchão ali até com uma certa tranquilidade em cima do Grêmio. Sim. E, de repente, despencou. O time parou de jogar bola. É bem esquisito essa fase do Internacional. Sim. Essa eu fico sem apostar. Eu também acho que tá aberto. Acho que tá ali uns 50-50. Individualmente, eu aposto nos jogadores do Fluminense. Fluminense. Sim. Mas coletivo é bem parelho. O Inter tem O o Inter Alan tem Alan Patrick, Patrick, o Borré. Eu não sei se o Borré joga. Eu acho que ele tinha lesionado. Eu não sei Não, como é que ele tá. jogou. Alário, Valência. O Borré fez Não, o a... Alário foi embora. Já saiu? Não. Já Oh, saiu. Ficou parado lá no ano passado. O Borré fez gol, inclusive, na última fase da Libertadores, que o Inter ganhou do Bahia. Se eu não me engano, foi Borré e foi o Vitinho. Se eu não estiver sim, errada, Vitinho. entendeu? O Wesley vem jogando bem também. Eu acho que é o Fernando que lesionou e acho que é a lesão ligamentar. Sim. De 4 a 6 meses. Volante Fernando, Sim. Mas eu acho que é um confronto que tá bem aberto. Sim. É. Vamos mudar Agora- de competição? Vamos pra Libertadores agora? Bora. Pedir pro Aquiles colocar pra gente aí o chaveamento da Libertadores. E aí, sorteio indo também pra- realizado hoje. Indo para o chaveamento da Libertadores, a gente já pode continuar no Internacional, porque o Internacional simplesmente vai pegar o Flamengo. Exatamente. Flamengo e Inter, relembrando o confronto de 2019, aquelas quartas de final. Eu lembro muito bem daquele gol do Gabigol, com narração do nosso querido Galvão Bueno, Sim. que tem um programa dele agora toda segunda-feira aqui na tela, na TV Tribuna /Band. É uma narração inesclarecível, que inclusive virou até música do MC Pose. E, bom, falando agora dos confrontos dos brasileiros, vou pedir já para o Aquiles colocar um áudio pra gente, do Heitor, falando ali de Atlético Nacional e São Paulo. Ele que também é tricolor paulista. Fala pessoal do Apita aí, quem tá falando aqui é o tricolor paulista Heitor, de Colhão de Laranjeiras. E, cara, sobre esse sorteio da Libertadores, o São Paulo, para mim, pegou o pior adversário possível do pote, tirando os brasileiros, Flamengo e Botafogo, né? Atlético Nacional é um time que vem na crescente muito boa e o São Paulo cada vez pior. Quanto mais tempo para treinar tem, pior o time desempenha. E já na Copa do Brasil a gente pega um Atlético Paranaense que vem numa má fase, né? Uma certa instabilidade ali, principalmente na Série B, mas que jogando dentro do seu estádio lá no campo sintético é sempre um adversário interessante de enfrentar, né? E pode apresentar alguma dificuldade aí pelo São Paulo. Mas enquanto o Zubeldia tiver como treinador e tiver essa quantidade de desfalques, o time não é candidato a nada. Que isso, Heitor. Zubeldia e alegria, cara. São Paulo e Atlético Nacional que se enfrentaram em 2016, se não me engano. Se eu não me engano, na semifinal, o Atlético Nacional passou e foi campeão Sim. daquela Libertadores. Com o Edgardo Balsa. E isso com o Borja jogando uma Sim. barbaridade. Depois o São Paulo veio até contratar o Balsa como técnico, né? Era o Balsa ou era aquele que treinou? Não. Era Rueda. Era o Rueda. Era o que foi pro Rueda Flamengo, que foi pro verdade. Flamengo. O Balsa era ganhou do com São o Lourenço. São Lourenço em Isso, 2014. Perfeito. Exatamente. E aquele era um bom time do Atlético Nacional que se desfez logo depois. O Borja foi pro Palmeiras, o Berril pro Flamengo. Assim, era um bom time aquele do Atlético Nacional. Hoje, confesso que eu não tenho acompanhado tanto. Vi que passou no grupo lá com o Inter, com o Bahia e com o próprio Nacional. Era o grupo dos nacionais, né? Sim, grupo da morte. Grupo da Era o morte. Grupo da morte. E acho que é um confronto que tá em aberto. Vai depender também de como que volta Lucas, de como que volta o Oscar, de como que o Zubeldia encaixa todo mundo. Sim. Mas eu acredito que nesse confronto aí tá bem aberto. Aquiles, volta aí na tela pra gente, Libertadores, pra gente comentar os outros jogos. Botafogo e LDU. É. Tem a situação da altitude. Mas eu acho que é um adversário bem acessível. Do pote A, do pote dos líderes, acho que o Botafogo se deu bem. Sim, teve eu sorte. também acho. Eu acho que... eu até achei que o Flamengo fosse ganhar com mais facilidade deles, né? Na fase de grupos aqui. Lá o jogo foi um jogo bem ruim. Sim. Assim, parecia que ninguém queria ganhar. Eu acho que o Botafogo também tem muita vantagem. Vamos ver também como que o Botafogo vem depois do mercado de transferências, depois desse Mundial. Universitário e Palmeiras, Palmeiras sempre dá sorte em sorteio. Eu acho impressionante. Mas depois aí tem uma pedreira, né? Pode vir o River, Pode né? vir, sim. Pode vir o River Plate. E já no outro lado da chave, a gente já começa com Fortaleza e Vélez, que a gente tem o áudio do meu amigo Gleidson, lá do Rio Grande do Norte. Tricolor. Ele que é
Leão do PC. Sim. Solta pra gente, Aquiles, por favor. Opa, fala aí galera do Apita aí, aqui é o Gladson, diretamente de Jacu, Rio Grande do Norte. E bom, a gente sabe aí do momento crítico do Leão, né? Infelizmente não é o que a gente imaginava, ainda mais depois do ano passado, que foi um ano ótimo, que a gente sonhou com títulos aí, tanto internacional como nacional. Infelizmente não deu. Esse ano a gente está mal, mas como bom torcedor do Leão, a gente sempre imagina o melhor, né? O torcedor nunca para de acreditar. A gente acredita aí que possa ter uma chance, que o Vojvoda tem uma carta na manga. A gente tem um elenco que não pode ser tão estrelado quanto outros times aí do Brasil. A gente acredita no potencial. Contra o Vélez passou bem, apesar de estar empatado com o Peñarol, a gente acredita que pode sim ter uma chance. A gente acredita até o último momento, né? Então vamos embora, Leão aí. Salve para todo mundo, bom programa. Essa parada vai ser ótima pro Fortaleza, Exatamente. né? Porque o Fortaleza levou uma cacetada do Flamengo aí na última rodada. Já tinha levado do Vasco, né? Do Vasco, exatamente. Então, realmente vai ser uma ótima pro Fortaleza. Sim, impressionante como os torcedores confiam ainda no Vojvoda, apesar disso, né? Mas é até bom isso, né? Mostra Sim. o contrário do que vai o futebol brasileiro com a pouca intolerância com os técnicos, né? Então, e a gente sabe que ele é muito capacitado por Sim, tudo que ele vem fazendo no Fortaleza. E é normal isso, né? O próprio Abel lá no Palmeiras, que ele vai do alto até o baixo, já esteve para sair, não saiu. Então eu acho que a torcida tem que confiar assim nele. Sim, E e ainda bem pro Fortaleza que esse confronto é só no dia 13 de agosto. Aí, e ó. hoje é a baba do boi bandido, Fortaleza. Sim, Isso aí. e eu acho que o Fortaleza, infelizmente, tem um elenco muito envelhecido também. Então, às vezes, pode ter uma lesão, uma recuperação física, ainda mais nesse calendário maluco que a gente tem, Sim. demora um pouco mais. Eu já vi muitos torcedores nas minhas redes aparecem as coisas do Fortaleza, assim, criticando muito alguns jogadores. Por exemplo, o Tinga não vem desempenhando como vinha antes. Sim. Né? O Lucero parou de fazer gol. Então, eu não acho que seja um problema apenas do Vojvoda. Eu acho que os jogadores também, eles precisam se reorganizar ali entre eles, botar na cabeça que eles têm que jogar bola, porque senão vai ficar muito difícil. E agora ainda a gente ainda vai ter Peñarol e Racing. Bom confronto, Bom legal. confronto. E Cerro Porteño ou é São Lourenço ali? Cerro Porteño e Estudiantes. Estudiantes da La Plata. E a gente volta para Flamengo e Inter, que tem mais um áudio também, agora do Igor Carolino da Serra. Bonito nome. Belo. Fala galera da Pitaí, quem fala é o Igor Carolino de Serra. Cara, o Flamengo pegou o melhor chaveamento possível. Estamos contra um adversário que temos um bom aproveitamento dentro de todas as competições. E agora é batalhar para poder trazer esse tetra pra gente. O pior chaveamento ficou do outro lado, onde os times mais carrancudos e jogar na altitude também ficou para os outros adversários. Mas tudo leva a crer que esse ano o Flamengo vai levantar mais uma taça da Libertadores e seremos tetra. É um bom debate essa questão de lado, né? Claramente Sim. o lado do Flamengo ficou mais acessível, tranquilo, né? Sim. Eu, olhando pro lado do Flamengo, eu acho que a maior pedreira seria se chegasse na semifinal para pegar o Racing. Porque o Racing vem jogando Eu acho bem que os ultimamente. argentinos ali são os pontos fortes dessa chave, exceto Sim. tirando os times brasileiros, né? Racing, Estudiantes, que passou em primeiro no grupo do Botafogo, e o Vélez, que passou bem também. Mas o no- Estudiantes, pelo jogo que eu vi, aquele Botafogo Estudiantes no Rio de Janeiro, que o Botafogo fez 2-0, eles conseguiram empatar e o Botafogo fez o terceiro, o Estudiantes não jogou bem. Achou praticamente os 2 gols ali. Eu nem acho que o Estudiantes seja aquele adversário, aquele bicho-papão, apesar de ser um clube tetracampeão da tem um certo Libertadores. trauma com o Estudiantes. Tem, né? Tem. Eu imagino. Muita gente esquece que o Estudiantes é um time tetracampeão, né? Assim como é o River Plate, por exemplo. Então eu acho que se o Flamengo conseguir passar, essa semifinal também tá bem acessível. E aí vai depender de quem vem. Eu acho O Flamengo tá imprevisível, né, na Libertadores, porque o nosso Sim. grupo, eu falo nosso, gente, né, porque torço pro Flamengo, era acessível também, Muita né? coisa. E o Flamengo, pelo amor de Deus, foi um sufoco até no último jogo, daquele jeito que foi. na última bola, né? Com o Na Rossi última defendendo. bola. Então, aí pode não ser tão fácil. Contra o Inter, eu também acredito que tem a vantagem. A sorte que nós pegamos um brasileiro, que vai ser Libertadores, mas o Flamengo pode jogar numa pegada como se fosse Copa do Brasil, Brasileirão. Os torcedores falam que o Flamengo tem problema com times que hablam. É, Quando o time habla, Já é um era. problema. Eu Sim. tô achando que esse ano não teremos 2 brasileiros na final.
Tô achando que pode ter aí um River surpreendendo. E do lado de cá, talvez quem passar dos brasileiros se encrenque com um argentino por aí. Vamos ver. Desde 2019, o River Plate sempre vem prometendo e nunca mais chegou Sim. tão longe assim, né? Sim. Tem que ver como é que o River do Marcelo Gallardo virá também. Vamos mudar a chave agora, falando da Bora. Sul-Americana. Vou Sul-Americana. pedir pro Aquiles já botar o chaveamento pra gente aí na tela. Já começamos ali com Alianza Lima e Grêmio, Sim. que quem passar pega a Universidade Católica. De Quito. Exatamente. Acho que é um confronto bem pesado pro Grêmio. A Alianza Lima não jogou mal nessa Libertadores. Sim. E o Grêmio também vem abaixo do que se espera. Não diga que lembrando que esse jogo também vai ser lá em agosto, né? Sim. Hoje, Se a gente colocasse os jogos já por agora, seria uma pedreira. embora o Grêmio venha de 3 vitórias, né? Mas tá bem constante, sim. Sim. Aí temos Universidade de Chile e Guarani do Paraguai, que se passar pegam o Independiente Sim. da Argentina. Só o maior campeão da Maior Libertadores. campeão da Libertadores. Temos ali embaixo Central Córdoba Central Córdoba. e Cerro Largo. Não gosto do Central Córdoba. Não. Que se passar pega o Lanús da Argentina. Sim. Ali tem um confronto que talvez seja o mais legal. Interessante. O mais interessante que vai ser Bahia e América de Cali. Bahia que vem jogando bem. Sim. Vem crescendo com o Rogério Ceni. Acho que ainda tá longe ainda do que pode ser. Mas vem evoluindo que se passarem pega o Fluminense. E aí vamos colocar que o Bahia passou. Vocês acham que... Interessante confronto. Como é que fica esse Bahia e Fluminense? Eu acho que o Bahia é mais forte do que o Inter na Copa do Brasil, que o Fluminense vai jogar contra o Inter na Copa do Brasil. Eu acho que o Bahia é um adversário mais complicado do que o Inter. O Rogério Ceni arrumou esse time. Claro, levou o time para a fase de grupos da Libertadores depois de 30 anos, não sei quantos anos. Não passou, mas chega muito forte como um dos favoritos sim nessa Sul-Americana, eu acho. Eu acho que pesou a falta de maturidade, talvez, pro Bahia, por não disputar uma Libertadores de competições assim. Eu acho que se o Bahia começar a ter uma regularidade, né, por exemplo, Fortaleza Que também é o que não... o Fortaleza vem O fazendo. Fortaleza não fez uma boa fase de grupo, mas tá lá. Sim. Tá nas oitavas. Então eu acho que esse Bahia tem muito pra crescer ainda. Do outro lado, Bolívar e Palestino, um joguinho ali na altitude. Sim, contra o Cienciano. Que tava no grupo do Atlético No Mineiro. Galo, isso. E o Atlético Mineiro vai pegar O Atlético Bucaramanga. confronto de Atléticos, então. Sim. Né? Acho que o Atlético Mineiro também é bem favorito Favoritismo nesse pro Bucaramanga. Ó, Acho que o Galo é bem favorito nesse confronto. Se eu não me engano, acho que tem até uma ave ali também no escudo do Bucaramanga. Não sei se é uma garça, algo assim. Confrontos de aves aí Sim. na Sula. Que quem passar pega quem, Vitinho? Pega o Godoy Cruz, da Argentina. Godoy Cruz aí. Já é um adversário um pouco duro. Sim. Pensando que o Atlético Mineiro... Vamos sempre pensando positivo pros brasileiros, né? Claro. Que eles vão estar avançando. Mas aqui fica complicado. Complicado pro Vasco. Independiente del Valle e Vasco. Eu também não acompanho o futebol equatoriano. Não sei se o Independiente vem naquele futebol que já veio de uns anos atrás, né? Quando foi até campeão da Sula em cima do São Paulo. Mas é sempre uma mini pedreirinha aí, né? Sim. E apesar Ele tava no grupo do River, eu acho. E apesar Foi. do Vasco também ser um clube gigante, com tradição, o Vasco ficou muito tempo aí nessa oscilação de disputar uma Sul-Americana, de lutar contra o rebaixamento. Então vai ser um duelo surpreendente aí. Sim. E quem passar pega o grandíssimo Mushuki Runa. Mushuki Runa. Que estava no grupo do Grêmio, né? Não, do Cruzeiro. Ah, do Cruzeiro. Venceu os 2 jogos, não foi? Verdade. Não. Senhor. Não. Era do Cruzeiro. Venceu só no Mineirão. Lá nós empatamos. Tô brincando. Não, venceu. Nós perdemos lá e empatamos no Mineirão. Tanto que o Cruzeiro não tá nem aí, né, A gente? gente prioriza competições. Sim. E ali o último confronto Brasil contra Itália. o Bulu-Bulu. Bulu-Bulu Me contra fugiu- o Once Me Caldas. fugiu o primeiro nome deles. É o San Antônio Bulu-Bulu. San Antônio Bulu-Bulu contra o Once Caldas, campeão da Libertadores em 2004. Se não estou Vai enganado. jogar contra vai o pegar padre do balão. Padre do balão, É o o Huracan. O escudo do Huracan que remete muito também à própria taça da Sul-Americana. É. Huracan que estava no grupo do Corinthians. Corinthians esse que já conseguiu se eliminar da Libertadores, da Sul-Americana. Sim. E a situação para eles vai ficar complicada. Mas o Corinthians não é pauta aqui hoje, por enquanto. Não. Então esses foram os confrontos da Sul-Americana. Então nós temos do lado de lá 1 brasileiro, 2 brasileiros, 3, né? 3.
que podem virar 2 só, né? Isso, e do lado de cá nós Um temos 2. também. Galo e Vasco. Esse eu acho que ficou bem parelho, assim, Sim. os dois lados. Na verdade, já mudei minha opinião. O lado de lá tá bem mais forte. Sim. Mas eu acho que o Grêmio, nessa parada aí, tem condições. Né? Grêmio, O Grêmio sim. contou com azar também, pelo que o clube passou. Teve também o problema pessoal lá do Mano Menezes, né? Que Sim. teve uma fatalidade lá da família dele. Ele ficou sem comandar alguns jogos. Eu acho que mais a gente falando novamente sobre aquela questão da parada, né? Pode ser bom pra ir. E daí, ó, tem só o Fluminense que vai estar em atividade. Sim. Com o Mundial de Clubes. O restante vai estar paradinho. Sim. Não, o River Plate tá aqui não. O River tá na Libertadores. Dos brasileiros, no Isso. caso, né? E eu acho que aqui o grande favorito, olhando pra esse cenário aqui, o grande favorito pra mim é o Atlético Mineiro. Não consigo ver um time hoje que seja, no papel, melhor do que o Galo e que tenha condições de ir avançando. Tem dificuldade em Eu apontar um time. O Fluminense, se ele... Fluminense, quem sair de Fluminense ou Bahia ali é bem forte. Esse lado da chave aqui, Central Córdoba e Lanús, Lado esquerdo também, da chave. Esse lado esquerdo baixo é bem forte. E ali o Huracan tá na final do Argentino, né? Do Campeonato Argentino. Já acabou. O Platense foi campeão argentino. Sim, beleza. Então o Huracan chegou na final do Campeonato Argentino. Uhum. O Independente Del Valle acho que é favorito nessa chave aqui. Ali o Galo tem uma boa vantagem ali sobre os demais adversários, embora o Bolívar tenha altitude, né? E o Godoy Cruz seja um time argentino. Mas acho difícil apontar um favoritismo. Bom, pessoal, vamos chegando a mais um fim de um episódio. Momento triste. Eu adoro estar aqui com vocês gravando. Adoro ouvir os áudios dos nossos amigos que mandam, opinando. É legal pra caramba ter esse debate. E se você também tá querendo mandar seu áudio, tá querendo aparecer aqui com a gente no Apitaí, não precisa ser só áudio, pode ser vídeo também. Pedir pra vocês estarem mandando, então, o seu áudio, o seu vídeo pro nosso WhatsApp. Anota aí, hein? É Apitaí, mas agora você vai anotar aí. 27 99 880 1942. E no próximo episódio nós vamos falar sobre Mundial de Clubes. O Vitor está fazendo até uma matéria especial para o jornal A Tribuna, onde a gente vai mostrar como os adversários brasileiros chegam, não é isso, Vitor? Sim. É pra falar bem do meu Chelsea. Sim, sem dúvida. Atual campeão da Conference, quarto colocado da Premier League. Campeão de tudo na Europa. Sim. E vamos falar também sobre a estreia de Ancelotti na seleção brasileira. Exatamente. Então vocês podem mandar áudios e vídeos sobre esses assuntos, mas vocês também podem opinar e podem sugerir temas para que a gente possa abordar aqui no podcast, né? Então podem ficar à vontade para estarem apitando daí. Então a gente encerra mais um episódio. Muito obrigado pela sua visualização, pela sua presença aqui com a gente e até a próxima. E acompanha a gente no YouTube e no Spotify também, tá, galera?